eu tenho a dívida pública consolidada, também vocês vão encontrar o termo dívida pública fundada, né? Quer dizer, é um conjunto sem duplicidades, e aqui há um ponto importante, quando o legislador excetua as duplicidades, quer dizer, retira as duplicidades das obrigações financeiras que o ente assume aí por vários fatores, e da realização de operação de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, em tese, e desde a Lei 4.320, se eu adquiria algo para pagar, faço uma operação em 5 vezes, um parcelamento em 5 vezes, não vai entrar no meu conceito de dívida fundada. Sempre foi assim, desde 1964, quando foi editada a Lei 4.320. Agora a gente vai ver um pouquinho diferente com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é um dos pontos que a lei ela dá um tratamento diferenciado em relação a 4.320. Mas, em regra, eu só vou levar para a dívida fundada aquelas operações que têm prazo superior a 12 meses. Mas isso não é absoluto com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente vai ver por quê. A dívida pública mobiliária, um outro conceito aí de dívida, ela está dentro da consolidada, mas ela tem um tratamento específico, até porque a Constituição, no artigo 48, prevê que o Congresso Nacional, e não é o Senado, a dívida mobiliária, é o Congresso, vai estabelecer, inclusive, um limite da dívida mobiliária federal. Portanto, a União deveria ter um limite para fazer emissão de títulos públicos. Esse projeto foi encaminhado em 2000 e até hoje o Congresso Nacional não votou. A proposta era de 650% da receita corrente líquida, o limite para essa dívida mobiliária, mas o Congresso Nacional nunca votou, tá certo? Bom, aí vem um dos pontos mais espinhosos desse aspecto conceitual, e em que vários processos no Tribunal de Contas da União nesses 20 anos, várias foram as vezes em que divergimos e muitas das vezes convergimos, sim, com a Secretaria do Tesouro Nacional, a depender da época, a depender do tom que se pretende dar, em que o governante demanda. Então, o que eu quero dizer com isso? É que as operações de crédito, elas merecem uma atenção especial, porque a depender da linha do governante de ser mais expansionista na implementação de políticas públicas ou menos expansionista, eu vou ter uma tensão nos conceitos, nos aspectos conceituais da operação de crédito. E daqui já dou um exemplo: parceria público-privada. Esse é um ponto que eu não tenho dúvida que ela se insere nesse contexto de operação de crédito, mas as divergências e as tentativas de retirar as parcerias público-privadas, chamadas PPPs, do conceito de operação de crédito, são diversas, né? Mas quem aí atua mais conservador com as finanças e atua nesse ramo por várias razões, né? Já que não tem almoço grátis, a iniciativa privada não atua de uma forma em que o Estado não tenha que assumir um compromisso financeiro. Ele acaba assumindo um compromisso financeiro, ele tem uma operação aí assemelhada de um financiamento de terceiro e que depois, se não houver todo o retorno que o setor privado espera, o Estado vai ter que pagar. Então, em situações como essa é uma das características das operações de crédito. Então, aqui é sempre ponto de tensão. As tensões ocorrem, os conflitos ocorrem nesse aspecto conceitual de operação de crédito, né? O compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e as operações assemelhadas. Portanto, aí um termo genérico que, a depender, aí é onde entra, né? Outras operações assemelhadas requerem um olhar econômico do fenômeno, da prática, né? No campo econômico,
a depender da modelagem do figurino da operação, a gente vai identificar semelhanças com esses casos que estão tipificados de forma explícita. E aí é que dá, em geral, a confusão, né? A confusão, em geral, vem por aí. Vocês já devem ter ouvido falar dos FDICs, né? Os fundos de investimento de direitos creditícios, então, que são, resumidamente, a antecipação. Eu tenho uma dívida ativa que tem um cronograma, que eu tenho que cumprir um cronograma, ele leva aí um tempo, 2, 3 exercícios para eu conseguir receber. E aí os bancos começam a inventar umas mágicas sedutoras de prefeitos, né? E eles começam a antecipar a dívida ativa. E isso ele acaba quebrando o fluxo do sucessor. Porque se todo ano eu tenho um montante de receita de dívida ativa, de tributos de exercícios passados, que eu inscrevo na dívida ativa na esfera administrativa, tenho todo um mecanismo de cobrança, e no ano seguinte eu cobro, mas se esse ano seguinte é do sucessor, aí eu vou, e esse ano, no meu último ano de mandato, eu resolvo antecipar, não é? E quando aquele contribuinte pagar, aquela receita fica para o banco, então o meu sucessor não vai ver a cor desse dinheiro. Então, mas eu quero alavancar o meu último ano de mandato. Então, é onde as finanças, embora elas não sejam, né, as normas gerais de finanças não sejam normas não são normas eleitorais, isso é importantíssimo, tá? A gente deixar claro, não são normas eleitorais, mas tem normas reguladoras de comportamentos da gestão em período eleitoral. Veja, não é norma eleitoral, mas ela regula o comportamento. E como o comportamento humano e último ano de mandato é um comportamento gerador de dívida pública, então a LRF tem várias regras de final de mandato para evitar que o gestor deixe uma herança, deixe dívida para o seu sucessor. Então, isso aqui é importante. As garantias, também é um outro ponto do programa, que é um compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. Bom, o que a gente tem? O ente da federação, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, pode ser um garantidor de um financiamento que uma estatal do Estado de São Paulo vai realizar, vai pegar um empréstimo do BNDES, no Banco do Brasil, e o Estado entra como um garantidor. E também eu tenho essa relação de garantia entre os entes da federação, a União como garantidora das operações dos estados e municípios, e também o estado do município. É mais ou menos assim, ó, o fiador. Eu, para alugar um apartamento, uma casa, eu não tenho que arrumar um fiador, aí eu vejo com um amigo, aí o amigo, ele olha para mim, se eu tiver um histórico de inadimplência, de não conseguir honrar as minhas despesas, esse meu amigo olha para mim, aí dá uma desculpa, eu não estou podendo, estou cheio de compromisso, não sei o quê. É um pouquinho semelhante aqui, tá? Mais ou menos aquela história do fiador, aquele nosso amigo fiador que atua no nosso contrato de aluguel. E assim como às vezes a gente tem o amigo que não honra aquele aluguel, o fiador tem que honrar e aí acaba a amizade, briga, vai para a justiça e tal. Aqui também é um pouco assim. Também ocorre isso entre os entes da federação, são os chamados conflitos federativos, matéria da competência do Supremo Tribunal Federal. Então, as ações de conflito federativo são todas julgadas originariamente pelo Supremo Tribunal Federal. E tem um refinanciamento da dívida mobiliária, que são aquela dívida da União por emissão de título, ele deveria resgatar, mas na hora de resgatar ele não tem condição, então ele emite título para fazer a chamada, que vocês já devem ter ouvido, rolagem da dívida pública, tá certo? E acrescido aí da atualização monetária.
Em termos conceituais, aqueles conceitos são os básicos. E aí, como a LRF é uma lei de caráter multidisciplinar, assim, como eu disse, é uma lei que focou para o comportamento, como que o comportamento do gestor brasileiro interfere na dívida pública. Então, foi com um olhar nesse comportamento do gestor brasileiro que a lei de responsabilidade, que explica várias passagens da lei de responsabilidade fiscal. Então, eu tenho aqui no artigo 29, e o que talvez seja mais importante para outras esferas, em especial a esfera municipal, é esse dispositivo do parágrafo 1º, que equipara a operação de crédito à assunção, reconhecimento, à confissão de dívida pelo ente da federação. Ora, o que significa isso, Luciene? Significa o seguinte: o município precisa fazer o orçamento dele e colocar o quanto ele vai pagar, o INSS das contribuições previdenciárias, quanto ele vai recolher de FGTS dos seus funcionários, o PIS/PASEP, ele deve colocar tudo isso no seu orçamento. Só que a gente tem um problema de planejamento. E aí é muito comum o orçamento de entes da federação serem aprovados semelhante ao que a União está trilhando, que o Congresso Nacional fez, pegar despesas obrigatórias e jogar para debaixo do tapetinho. E aí ele não coloca no orçamento e depois faz o quê? Um reconhecimento, confissão de dívida. Com o INSS, ele devendo à União, a União simplesmente cruza os braços e não repassa o FPM até o município ir lá e fazer um parcelamento de débito com a Receita Federal. A União repassa os fundos de participação, que é a participação que os estados e os municípios têm na arrecadação federal, imposto de renda, o IPI, são os chamados fundos de participação dos estados e municípios. Sempre que eu falar de FPE e FPM, então é disso que eu estou falando, tá? É a parte dos impostos federais que pertence aos estados e municípios. Então, a União não repassa. Com isso, o município se vê asfixiado, vai lá na União, na Receita Federal: eu estou te devendo, eu preciso do meu imposto, preciso do meu FPM, e por que eu não recebi esse mês? Aí a Receita vai dizer assim: tem um débito aqui, então o seu dinheiro está retido. Aí ele diz: mas eu não tenho dinheiro para pagar à vista, então não tem jeito. Então, você não vai receber o FPM. Mas aí o município, imagina, ele para. E aí ele faz um contrato com a União de parcelamento de débito. Há leis que regem esses parcelamentos, tá? E aí eles são operação de crédito. Portanto, vão integrar a dívida pública se os parcelamentos forem superiores a 12 meses. Lembra que eu falei que o conceito de dívida consolidada era um conceito de operações para parcelamentos superiores a 12 meses? Eu disse, aqui é um ponto onde a Lei de Responsabilidade Fiscal difere da Lei 4.320, exatamente nesse parágrafo 3º. Por quê? Se o ente da federação vai a um banco e pega um empréstimo para pagar em 6 meses, vamos supor, inferior a 12 meses, nesse caso, se houver ingresso de receita no orçamento, ele tem que integrar a dívida consolidada também, tá? Então, dívida consolidada são todas as operações com ou sem ingresso de recursos no orçamento para pagamento superior a 12 meses. E, se houver ingresso de receita no orçamento, mesmas operações com prazo de pagamento inferior a 12 meses também vão compor a dívida consolidada. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.